Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores da casa, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus habite o coração de cada um de nós. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nosso irmão Paulo Cartagenes, trabalhador da casa, que vai nos trazer o tema o nascimento da doutrina espírita. É sempre bom relembrarmos os primórdios de como a doutrina surgiu, como ela foi estudada, pesquisada, até se concluir na codificação, trazendo-nos o alento, como bem Jesus prometeu, do Consolador, porque é uma doutrina que nos esclarece, nos tira as dúvidas e nos dá a convicção de que o espírito é imortal e que a vida prossegue além do túmulo. Não é? Então, vamos iniciar os trabalhos, pedindo a todos que desliguem seus celulares, elevem o pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos vivenciando um novo ano, uma nova oportunidade de mudarmos os rumos das nossas vidas para melhor, para seguirmos o Mestre Jesus como modelo e guia para que nós possamos galgar os degraus da evolução e atingir a almejada paz que tanto buscamos. Pedimos à espiritualidade amiga da casa a presença sempre atuante, conduzindo nossos trabalhos, e possamos ter as bênçãos celestiais, as boas energias, para que os trabalhos transcorram na paz, na harmonia, e nos trazendo o entendimento necessário para que nos reformemos naquilo que precisamos. E sempre precisamos melhorar, porque somos espíritos ainda incompletos na concepção do conhecimento, da sabedoria. E assim, contando com a espiritualidade amiga, com as bênçãos celestiais, vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, irmãos. É com muita alegria, que a gente está aqui, unidos e reunidos, mais uma vez, para estudar essa doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também muito compromisso e muita responsabilidade, porque, como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais esclarecimento a gente tem, obviamente que aumenta a nossa responsabilidade diante da vida. Não nos torna perfeitos, não nos torna puros, embora estamos a caminho da perfeição, somos perfectíveis, mas sem dúvida que se antes nós cometíamos os nossos erros por falta de conhecimento e de esclarecimento, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita ou qualquer filosofia, religião séria, a gente passa a ter uma responsabilidade maior perante as nossas escolhas e a nossa forma de se portar diante da vida. Eu decidi trabalhar esse tema na noite de hoje, primeira palestra de 2023 aqui no Caminhando para Jesus, porque eu acho sempre importante a gente conhecer a história do Espiritismo. Qual é a origem do Espiritismo? Conhecer um pouco da biografia de Allan Kardec. É importantíssimo para que a gente entenda como foi que o Espiritismo se desenvolveu enquanto doutrina, que é filosofia, ciência e religião. O próprio Allan Kardec definiu o Espiritismo como doutrina filosófica de característica, essência científica e consequência moral ou religiosa. E é muito importante a gente conhecer quem foi Allan Kardec, que foi muito mais do que o codificador do Espiritismo. Ele vai além de ser o codificador do Espiritismo. Ele foi o expoente maior para que a gente tivesse esse universo maravilhoso de conhecimentos que é a doutrina
dos espíritos. Mas antes de falar da origem do espiritismo propriamente dito, a gente tem que falar que o espiritismo é a terceira revelação, né? A primeira revelação, Moisés; a segunda, o Cristo; a terceira, o espiritismo. Moisés trouxe aquele Deus que era o que a humanidade alcançava naquele momento, aquele Deus que a humanidade, com um coração endurecido, que éramos, né? Espíritos de coração endurecido, principalmente ali na Ásia Menor, conseguia alcançar, entender. Então, o Deus que Moisés trouxe para a humanidade naquele momento era um Deus aparentemente castigador, punidor, que, na verdade, Deus é amor. Deus não é castigador nem punidor. Deus é amor. Mas era o que a humanidade alcançava e entendia naquele momento. O grau de evolução que a humanidade tinha naquele momento só alcançava entender Deus daquela forma. Aí veio Jesus, traz uma mensagem completamente diferente do que é Deus, né, para a humanidade. Deus é amor. Jesus traz como legado maior a lei de amor. E na sua passagem aqui pela terra, Jesus anunciou um consolador prometido. Ele disse: no futuro, um consolador resgatará a minha mensagem na sua maior pureza, que é o espiritismo, o cristianismo redivivo. E é a partir dessa afirmativa, né, e dessa promessa de Jesus que a gente vai desenvolver o tema da noite de hoje, né? Em primeiro lugar, por que que o espiritismo teve a França como cenário para surgir como doutrina? Bom, quando a gente está falando de espiritismo, a doutrina, né? O fenômeno espiritismo, quando eu falo fenômeno, é o intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material, a influência dos espíritos, dos desencarnados com o mundo material. Isso sempre existiu. O fenômeno mediúnico sempre existiu desde que existem humanos. Agora, o espiritismo doutrina é de 1857, né? 18 de abril de 1857. Então, vamos lá. Por que que a França foi escolhida, né? Foi escolhida como o cenário para a doutrina espírita surgir? A gente tem que mergulhar na história e entender o que veio antes do século XIX. Um terreno foi preparado para que Allan Kardec pudesse implantar a doutrina dos espíritos. O espiritismo surge no século XIX, mas no século anterior, no século XVIII, a França passou por uma série de processos históricos que tornaram, né, Paris, principalmente, o cenário ideal para que o espiritismo pudesse germinar, nascer como doutrina. Então, por que a França? No século XVIII, pessoal, teve um acontecimento chamado Iluminismo. Obrigado, Redo. Iluminismo, ou século das luzes, ilustração. O que é que foi isso? No século XVIII, o iluminismo ele surge na Inglaterra e na Holanda, mas se desenvolve mais na França. O que é que foi o iluminismo? Foi um século em que houve uma valorização muito grande do racionalismo, do pensamento científico, da razão, do deísmo, né? Então, o iluminismo ele surge ali no século XVIII, Inglaterra e Holanda, mas se desenvolve mais na França. Por isso que Paris é considerada a cidade-luz. Ela recebeu esse título de cidade-luz porque no século XVIII os principais filósofos, cientistas, intelectuais, quando não eram franceses, moravam em Paris, né? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, era suíço, mas era radicado na França. Então, o iluminismo, que trouxe toda aquela valorização do conhecimento científico, filosofia, racionalidade, né, quebrou pensamentos como dogmatismo. O que é dogma? É você ser forçado a acreditar em algo sem comprovação científica e aceite e acabou. Não questione. Dogma é isso. Aí vem o iluminismo e mostra que os dogmas cegam, fanatizam e podem levar as pessoas a terem uma leitura equivocada das coisas. Então, o iluminismo ele trouxe toda essa herança, né? Então, a gente pode estar aqui John Locke, Inglaterra, né? David Hume,
Adam Smith, também Inglaterra. Aí você vai para a França, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert e tantos outros pensadores. Então, a França era o quê? Era a sede da intelectualidade, não só da Europa, mas do mundo ocidental. As principais cabeças pensantes do Ocidente estavam em Paris. E esse iluminismo, ele fomentou a Revolução Francesa, que trouxe as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que alimentaram as democracias atuais. Então, os principais processos revolucionários, principalmente na intelectualidade, mas que atingiram o campo da política, da economia, da cultura, ocorreram na França. Então, a França, ela foi preparada para ser o cenário ideal para receber uma doutrina que é filosofia, ciência e religião, codificada e desenvolvida por um grande pensador, um intelectual, mas, acima de tudo, um homem muito especial. Um homem de uma moral acima da média, que foi Allan Kardec. É a partir da biografia de Allan Kardec, que a gente vai começar a desenhar agora, que a gente vai entender como foi que nasceu a doutrina dos espíritos. Lembrando que Allan Kardec foi escolhido para essa missão, mas quando ele tomou consciência da missão que ele tinha, né, ele chegou a questionar os espíritos se ele poderia falhar, ou mesmo recusar. E ele, sinceramente, e a espiritualidade disse assim, olha, sim, você pode vir a falhar na sua missão, ou você pode recusar. Mas caso isso ocorresse, outro assumiria o seu lugar. Mas a gente sabe, irmãos, que Allan Kardec, quando fez esse questionamento, foi muito mais em tom de humildade do que falta de convicção. Né? Porque é lógico que tinha que ser Allan Kardec o grande iniciador, né, precursor desse movimento maravilhoso chamado Espiritismo. Então, vamos lá. Biografia de Allan Kardec. Ele, na verdade, naquela encarnação, ele foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Certo? Nasceu em 3 de outubro de 1804. Oficialmente, ele nasceu em Lyon. Mas tem uma pequena polêmica aí. Né? A gente tradicionalmente escutou que Allan Kardec nasceu em Lyon. Mas eu estava assistindo uma live com o presidente da Federação Espírita da França, que aprofundou pesquisas históricas e biográficas sobre Allan Kardec. É possível que ele tenha nascido em Bourg-en-Bresse, que é outra cidade. Mas ele teria ido bem recém-nascido para Lyon. Mas isso ainda desperta uma certa polêmica entre os pesquisadores. Oficialmente, ele nasceu em Lyon, certo? No dia 3 de outubro de 1804. Ele era filho de Jean-Baptiste Rivail, que era um jurista, e Jeanne Louise Duhamel. Eram os pais de Allan Kardec. Naquele momento, ainda não era Allan Kardec, hein? Hippolyte Léon Denisard Rivail, certo? Aos 10 anos de idade, os pais do pequeno Hippolyte tiveram uma coragem que a maioria dos pais tinham naquela época, não sei se teriam hoje, né? Que é mandar um garoto, filho de 10 anos, para estudar sozinho em outro país. Acho que poucos de nós hoje, né, sem estar lá, teriam essa coragem, ao meu ver. Né? Mas era comum naquela época. Então, aos 10 anos de idade, o pequeno Hippolyte, futuramente Allan Kardec, foi enviado por seus pais a um instituto, era um castelo, mas era um instituto referência na Europa, chamado Yverdon, na Suíça, que era capitaneado por um dos maiores pedagogos que já existiram em todos os tempos, Johann Pestalozzi. E ali estudavam não só suíços, né? O pequeno Hippolyte era francês, tinha ingleses, belgas, alemães, crianças de várias partes da Europa. Estudavam em Yverdon. Pestalozzi, ele era, como todo gênio,
vanguardista e à frente do tempo. Por quê? Porque Pestalozzi, ele tinha um método de ensino que não era aquela coisa que Paulo Freire sabiamente combatia da educação bancária, né? Professor deposita conhecimento, aluno recebe. Pestalozzi, assim como Paulo Freire, tinham, né, em épocas diferentes, evidentemente, contextos históricos diferentes, tinham a visão de que a gente aprende descobrindo as coisas. O professor, o educador, é uma pessoa que estimula o estudante a descobrir o conhecimento e não simplesmente jogar mecanicamente o conhecimento e o estudante ser mero reprodutor de informação. Pestalozzi tinha essa visão e era um instituto que trabalhava desde as disciplinas consideradas tradicionais, né? História, matemática, geografia, filosofia, arte, mas trabalhava música, trabalhava lógica, trabalhava ética, cidadania e outros conhecimentos, né? Coisas como jardinagem, botânica, tudo isso era trabalhado no Instituto de Yverdon, certo? Era um instituto multidisciplinar. Para vocês terem ideias, meus irmãos, Karl Ritter, que é um dos fundadores da geografia, né, alemão, ele foi professor e um dos estudantes de Yverdon. A geografia foi fundada por Alexander von Humboldt e Karl Ritter, dois alemães, certo? E, como a gente comentou aqui, era um instituto multidisciplinar. Você tinha uma formação ampla mesmo, muito enriquecida, né? E para vocês terem uma ideia, irmãos, o pequeno Hippolyte, aos 12 anos de idade, ele já se destacava e começou a ensinar os seus colegas, quase como um monitor dos professores, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, de maneira informal. Aos 14 anos, de maneira formal, legal, né? Oficial. Vocês imaginem. Aos 12 anos, ele já ensinava os colegas, e aos 14, ele foi escolhido como monitor para assessorar os professores do instituto. Vejam como ele era evoluído, né? Extremamente evoluído, né? E aí, meus irmãos, em 1822, o professor Rivail retorna à França, mas não para Lyon, teoricamente a sua cidade natal, mas para Paris, que, como a gente viu no começo da conversa, foi preparada, né, para ser o cenário ideal para que o espiritismo pudesse florescer, né? O professor Rivail, ele era um erudito, né? Ele estudou praticamente todos os campos das ciências, mas ele aprofundou pedagogia, filosofia. Ele foi muito influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte, pai da filosofia positivista e um dos fundadores da sociologia, né? Disciplina, a ciência a qual meus pais são formados, inclusive, e que eu, como professor de história, tenho a oportunidade de dar aula de sociologia também, né? Sociologia foi pensada por Auguste Comte, que foi pai do positivismo também, e fundada também por Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. E o espiritismo é, de certa forma, como o próprio André Luiz fala, uma espécie de sociologia espiritual, né? Espiritismo. Então, irmãos, Kardec, naquele momento, Rivail, né? Hippolyte, ele foi muito influenciado pela filosofia de Auguste Comte, pelo positivismo, que tem uma ideia de progresso, né? Inclusive, a frase da nossa bandeira, a ordem e progresso, é influenciada pelo positivismo. Então, ele aprofundou pedagogia, filosofia, biologia, especialmente a parte botânica. Ele teve muito domínio sobre botânica, física, magnetismo. E o jovem Hippolyte chegou a estudar medicina, que é a profissão do meu amigo aqui, Luiz. Ele chegou a estudar medicina. Oficialmente, ele não atuou como médico. Ele não chegou nem a se formar, mas ele estudou medicina. Isso é comprovado historicamente, né? Magnetismo, ele bebeu na fonte do fundador do magnetismo, ou um dos fundadores, se eu não estiver equivocado, Franz Anton Mesmer. Vejam a formação
que Kardec teve. Nesse momento ainda não era Kardec, hein? Atento a vocês, ainda era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? E ele falava 7 idiomas, incluindo o dele, que era o francês, né? Falava inglês, alemão, holandês, grego, latim, 7 idiomas, incluindo o francês, que era a sua língua mater, né? Em 1825, ele fundou e dirigiu uma escola de primeiro grau. Ele tinha um amor especial por ensinar crianças. Porque ele dizia que era justamente a fase que você está preparando, né, as mentes para o desenvolvimento. Então, ele tinha predileção por trabalhar com crianças. Não é que ele não gostasse de trabalhar com adolescente, com adulto, mas ele tinha um carinho especial por ensinar crianças. Certo? Um outro acontecimento muito importante na vida do professor Rivail. Ele conhece, aquele ditado que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, casa direitinho, né, com o que a gente vai falar agora. O professor Rivail encontrou uma pessoa especialíssima na vida dele, que foi a pessoa com quem ele veio a se casar, né? Uma professora também, educadora, Amélie Gabrielle Boudet, futura senhora Kardec. Uma pessoa especialíssima, como ele. Assim como ele, de uma moral acima da média. E assim como ele, amava o conhecimento, a cultura e essa arte que é você poder trabalhar com conhecimento e aprender junto com os estudantes, né? Em 1832, o professor Rivail casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que a gente vai dar uma informação aqui só por informação adicional mesmo, né? Não tem nenhuma... não tem nada que chame muita atenção nisso, é só uma informação. Ela era 9 anos mais velha do que ele. Isso é irrelevante do ponto de vista de casamento, convivência. É só uma informação adicional. Ela era 9 anos mais velha do que ele, né? E Amélie Gabrielle Boudet não foi só uma grande companheira para o professor Rivail. Não só uma grande companheira de um casamento, de uma convivência como um todo. Ela foi um braço direito para ele codificar a doutrina espírita. E ela enfrentou grandes desafios com ele, já Allan Kardec, não mais o professor Rivail. Porque, como sabemos, irmãos, tudo que é novo choca. Porque tudo que é muito inovador acaba mexendo com o que é tradicional, com o que é que a gente está habituado em termos de informação, de conhecimento. Então, o Espiritismo, quando ele surgiu como doutrina, ele chocou muita gente. Porque até então, já existiam as doutrinas orientais. No mundo ocidental, que foi onde Allan Kardec, né, reencarnou, no mundo ocidental, você tinha a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Vem o Espiritismo e traz uma informação com outra leitura de vida, com comunicação dos, entre aspas, mortos. Comunicação dos desencarnados com os encarnados. Reencarnação. Obviamente que isso mexia com as cabeças dos religiosos e não religiosos também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a senhora Amélie Gabrielle Boudet, ela enfrentou muita coisa com Kardec, inclusive tribunais, julgamentos e perseguições por conta dele ter sido o iniciador da doutrina espírita. Então, ela deu muita força, esteve ao lado dele, inclusive pós-desencarne dele, ela ainda respondeu por muita coisa, porque era a esposa do codificador da doutrina espírita, que era uma informação que naquele momento, por ser nova e por trazer uma perspectiva de vida diferente, chocou muita gente, chocou o que se conhecia na época. Então,
Amélie Gabrielle Boudet é, sem dúvida, alguém que merece muito destaque na história do espiritismo, mas muito mesmo, né? Meus irmãos, só para a gente ter uma ideia do gênio que o professor Rivail era, daqui a pouco eu vou falar para vocês quando foi que ele adotou o pseudônimo, né, de Allan Kardec e por que adotou. Eu vou citar um pensamento dele aqui, vejam só, através desse pensamento que eu vou ler aqui, para a gente perceber o espírito perspicaz, especial e genial que era o professor Rivail. Instrução é conhecimento científico. Educação é aprendizagem de vida. Instrução desenvolve a inteligência e o talento. A educação desenvolve o coração e o caráter. Ambas são necessárias, mas a missão da educação é mais elevada. Esse é um pensamento de Allan Kardec. Instrução é diferente da educação. Existem pessoas extremamente intelectuais e, lamentavelmente, com a moral desse tamanho. E existem pessoas que são sábias, que têm a intelectualidade, a humildade e usam a inteligência e o conhecimento para o bem. Esse é o sábio, que é o que tem discernimento das coisas. Instrução é diferente da educação. Educação forma o caráter moral, espiritual do indivíduo. Então, tem pessoas que podem ser intelectuais e de uma moral elevada. Allan Kardec era um exemplo. Haviam outros, a gente poderia citar outros aqui, pensadores, filósofos, cientistas, né? Instrução é diferente de educação, né? O professor Rivail era um homem perspicaz, humanista, com prazer de conhecer, humilde, um educador erudito e um verdadeiro cristão. A família dele, por tradição, era católica, né? A origem da família dele é uma família nobre, né? Ele veio de uma boa condição material e por tradição católica. O professor Rivail foi escolhido para ser o codificador, não era só porque ele era super intelectual, não. Outros tivemos aqui, grandes intelectuais, grandes gênios, mas acima de tudo porque ele tinha uma moral acima da média, né? Casava as duas coisas, a intelectualidade e a moral, né? Como era a didática do professor Rivail? Assim, como ele era discípulo direto de Pestalozzi, o estudante deve aprender e descobrir o conhecimento. Ler o mundo à sua volta. Intuição e observação. Essa era a didática de Pestalozzi que o professor Rivail absorveu de maneira perfeita e austera e passou para os seus discípulos, né? Antes de a gente entender, pessoal, como foi que o professor Rivail ele fundou a doutrina espírita, tem um fato importantíssimo, mediúnico, que ocorreu nos Estados Unidos, no ano de 1848, em Nova York, numa região chamada Hydesville. Foi um fenômeno chamado mesas girantes. Mesas girantes e dançantes. Começa com uma família nessa região de Hydesville, a família Fox, lá nos Estados Unidos. Tinham 3 irmãos. Por tradição, era uma família protestante metodista. Tinham 3 irmãs, Kate, Margaret e Leah. Kate e Margaret, Kate de 9, Margaret de 12 anos, se não tiver trocado a ordem, quase toda noite antes de dormir, elas ouviam umas pancadas na parede do quarto lá. Quase toda noite antes de dormir. Pancadas, assim, ruídos que impediam da família toda dormir. E elas brincavam com aquela situação. Crianças, né? Batiam para a entidade que estava ali repetir. Ou, em sintonia com elas, entrar numa verdadeira, quase sintonia musical, né? Contou para os pais, como eu falei, toda a família de origem protestante, metodista. O líder religioso da igreja aconselhou os pais a dizer para as meninas: não batam, não repitam.
Fale para as meninas não bater lá, para não atiçar, né, quem está querendo se comunicar ali. Só que aquilo não parava. Mesmo quando as meninas não batiam, não parava. Até que um dia, o espírito que se comunicava através daquelas batidas, que batia, né, ele se comunicou. O espírito se comunicava através daquelas batidas. Foi um antigo morador que aproximadamente 55 anos antes tinha desencarnado na fazenda, né, dos Fox. Ele tinha sido assassinado. Ele era um mascate, um vendedor. E ele foi assassinado porque a pessoa que tirou a vida dele queria ficar com o dinheiro dele. E o corpo estava enterrado, se não estou enganado, no quintal da família Fox, da fazenda. Meus irmãos, esse fato é uma espécie de força motriz para que pessoas como o professor Rivail começassem a estudar fenômeno mediúnico. Porque ocorreu isso nos Estados Unidos, em 1948, mas ocorria na Europa naquela época também. França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra. Só que lá eram umas mesas que giravam, batiam, e algumas até falavam. E virou diversão na Europa nessa época. Em vez das pessoas, né, investigarem cientificamente aquilo ali, não. Era diversão. As pessoas... Era entretenimento da época, ver mesas que giravam, batiam, e algumas até falavam. E não eram mesas como essa aqui, não. Eram mesas de 3 pés. Era famoso esse evento lá na Europa. Foi noticiado por vários meios de comunicação da época, jornais, né, principalmente. Mas ninguém parava para investigar cientificamente o que estava por trás daquilo ali. O espiritismo vai surgir a partir do estudo científico dessas mesas. O espiritismo vai surgir a partir daí. Quando alguém finalmente parou para entender racionalmente por que aquelas mesas giravam e batiam, é aí que a gente vai entender como foi que surgiu a doutrina espírita. O professor Rivail foi convidado pelo senhor Fortier. O senhor Fortier, aliás, chegou para o professor Rivail e disse assim, ó, tem umas mesas lá que giram e batem. Aí, o professor Rivail, na época, pensou assim, não me parece tão absurdo não, né? A eletricidade pode mover os corpos. Né? Ele não desconfiou que eram espíritos, não. A princípio, ele não pensou que eram espíritos. Não, é magnetismo. Magnetismo. Ele estudou magnetismo, lembra quem falou que o professor Rivail estudou magnetismo? Ele achava que era um fenômeno da física. Eletricidade, magnetismo. Aí quando disseram para ele, um amigo dele de longas datas, um amigo de 25 anos, o senhor Carlotti, disse assim, Rivail, elas não só giram e batem não, viu? Elas falam também. Aí foi que ele ficou instigado, né? Aí ele pensou, quando você me provar que uma mesa tem cérebro e nervos para falar, aí eu me convenço disso aí. Aí ele foi convidado para ir para as residências onde ocorriam esse fenômeno de mesas girantes que batiam e que falavam. Agora ele foi sem nenhum preconceito, viu, pessoal? Falando dessa forma, parece, pô, Kardec chegou com preconceito, não foi? Não, ele disse que a eletricidade é magnetismo, então ele já chegou com ideias preconceito. Não. Só que a princípio ele não desconfiou que era uma entidade espiritual ou várias entidades espirituais. Ele foi lá. E aí ele percebia que as mesas giravam, batiam, falavam através de toques. Se estabeleceu até um código. Uma batida, letra A. 2 batidas, letra B. 3 batidas, letra C. E aí vai. Depois, as entidades estavam se comunicando não só através de batida e de toques, mas a um lápis preso a uma cesta de vime sobre um papel. As entidades estavam escrevendo sobre o papel, se comunicando. E ali se falava de tudo, viu? Filosofia, psicologia, metafísica, física, política, ética, moral, tudo. A origem do universo, a origem do... Tudo se falava naquela... Um lápis amarrado a uma cesta de vime sobre um papel. Aí o professor Rivail começou a desconfiar que
tinha uma força imaterial atuando ali e que não podia ser eletricidade nem magnetismo. Aí é quando ele começa a investigar a mediunidade. É a partir dessa investigação que vai nascer o espiritismo. A partir dessa investigação, né, que nasce o espiritismo. E aí ele começou a perceber, o professor Rivail, que algumas jovens em especial, bem jovens mesmo, adolescentes praticamente, estavam começando a escrever no papel coisas que elas não tinham a menor condição de falar. Porque elas não tinham instrução e nem maturidade para falar do que elas estavam falando através daquelas comunicações. Aí ele ficou convencido que eram espíritos que estavam se comunicando. É a partir disso aí que vai nascer o livro dos espíritos, e a partir do livro dos espíritos nasceu a doutrina espírita. O professor Rivail passa a frequentar uma residência de uma madame chamada Plané-Maison, acho que é essa a pronúncia. E lá tinham sempre essas jovens que psicografavam. Quando não falavam, psicografavam. Muito jovem mesmo, acho que a média idade era 16 anos, por aí, né? Que era também... e ele começou a frequentar outra casa, que era da família Bodin, justamente porque tinha duas irmãs médiuns. Julie Bodin e Caroline Bodin. E tinha mais uma outra, a Aline Charlotte. E aí eles iam para essas reuniões, professor Rivail, o senhor Carlotti, o senhor Fortier, e outras pessoas que não foram ver aquele fenômeno como uma mera distração e entretenimento. E a partir daquelas comunicações, com auxílio do seu espírito protetor, Zéfiro, e do seu mentor espiritual, o espírito de verdade que capitaneou e liderou a publicação, a organização do Livro dos Espíritos e a fundação da doutrina espírita. O professor Rivail, em constante, né, contato com essas médiuns, recolhendo todo o material do que elas escreviam e indo dormir de madrugada, analisando tudo que estava escrito ali, ele percebeu que algumas comunicações não tinham utilidade nenhuma, mas outras formavam uma doutrina perfeita, um sistema chamado espiritismo. Ele pôde perceber também, através das diferentes formas de comunicação, que os espíritos são como nós, pessoas. Pessoas que têm aptidões diferentes, talentos diferentes, virtudes, defeitos, talentos, limitações. Então ele percebeu o quê? Que os espíritos são como nós, porque nós somos espíritos, a diferença é que nós estamos encarnados e eles desencarnados, e que nem tudo que vem da espiritualidade pode ser considerado útil. Porque do mesmo jeito, gente, sem querer ser ácido nem presunçoso, do mesmo jeito que aqui na Terra existem pessoas fúteis, na espiritualidade também tem. Do mesmo jeito que existem na Terra pessoas de grande sabedoria, na espiritualidade também tem. Então, nem tudo que vem da espiritualidade era digno de ser publicado. Como nem tudo que as pessoas falam aqui na Terra é digno de ser publicado. Tem coisas que são dignas até de ser esquecidas, né? E tão infelizes. O que é que o professor Rivail percebeu? Que é preciso ter discernimento em relação às comunicações espirituais também. Só que o que era de valor, e o que ele percebeu que tinha uma coesão, começo, meio e fim. E ali ele estava, junto com o Espírito de Verdade, que, né, coordenou aquele trabalho, ali estava falando discípulos de grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão, apóstolos como Paulo de Tarso, ou gente da equipe espiritual dele, né? São Vicente de Paula, e aí vai. Grandes personalidades estiveram aqui na Terra, no aspecto moral e filosófico, científico, intelectual. Então, o professor Rivail, ele resolveu publicar um livro
que ele dizia, esse livro não é meu, afinal de contas, esse conhecimento não é meu. Veja a humildade dele. Que ele intitulou de Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Né? Publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Por sinal, 18 de abril, tem uma lei municipal aqui no Recife, que é dia do livro espírita. Vocês sabiam que 18 de abril é dia do livro espírita aqui em Recife? Foi votado na Câmara de Vereadores e foi aprovado 18 de abril como dia do livro espírita, por causa do dia da publicação do livro dos Espíritos. A princípio, a primeira edição tinha 501 perguntas e respostas. Mas a edição definitiva, com 1019 perguntas e respostas, com comentários de Allan Kardec, essa veio depois, essa foi a edição definitiva, que é a que a gente conhece hoje como Livro dos Espíritos. E aí, de onde veio o nome Allan Kardec? Que está lá, não só no Livro dos Espíritos, mas na codificação. A espiritualidade, principalmente Espírito e Verdade. A espiritualidade entendeu o seguinte: o professor Rivail, ele era muito famoso como pedagogo. Se ele assinasse o Livro dos Espíritos com o nome de Hipólito Leon Denizar Rivail, ele teria muitos problemas. Porque ele era um pedagogo famoso, um cientista, era um acadêmico muito conhecido na Europa, não só na França, mas na Europa. Então, para que a doutrina pudesse seguir a sua fundação com menos turbulência, o Espírito em Verdade e Zéfiro, o protetor, orientaram o professor Rivail a usar um pseudônimo, que na verdade não era um pseudônimo, era um nome que ele teve numa encarnação anterior. Allan Kardec foi uma encarnação que o professor Rivail teve nas Gálias, como druida. Então ele assina ali o Livro dos Espíritos com o nome que ele teve em uma de suas encarnações. Particularmente, eu sei que é uma questão mais estética, eu acho Allan Kardec mais bonito do que Hipólito. Mas aí é questão pessoal, né? Questão estética. Acho que soa melhor Allan Kardec do que Hipólito. Todo respeito a quem achar simpático Hipólito, mas eu acho, não é porque virou tradição, mas eu acho que a sonoridade é bonita. Allan Kardec. Acho forte, inclusive. Né? E aí, meus irmãos, a partir da publicação desse livro, em Paris, 18 de abril de 1957, nasceu ali a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, ele não é só a Bíblia espírita. Ele é a pedra fundadora, é o marco inicial dessa doutrina que a gente abraçou. O alicerce que sustenta o edifício da doutrina espírita, o alicerce é a codificação. E a pedra principal é o Livro dos Espíritos. E olhe que mesmo o professor Rivail, usando o nome de Allan Kardec, ele, como a gente já relatou aqui, ele e a esposa tiveram problemas e foram perseguidos na França. Na Espanha, em Barcelona, queimaram livros espíritas. A Igreja Católica queimou livros espíritas. O Alto de Barcelona. Né? Imagine se ele não tivesse usado o nome de Allan Kardec. Aí que ele teria mais problemas ainda. Né? No dia 1º de abril de 1858, foi fundado o primeiro centro espírita da história. E que, para minha surpresa, existe até hoje. Eu pensei que nem existia mais. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Primeiro centro espírita da história. Fundado por já Allan Kardec. Não mais o professor Rivail, mas Allan Kardec. E todo aquele grupo que o acompanhava naquelas pesquisas mediúnicas. Senhor Fortier, senhor Carlotti e outros literatos e intelectuais da época. Um centro como o nosso, que a princípio era só de estudo mesmo. A gente costuma dizer que a casa espírita é uma casa de oração, estudos e trabalhos. Até estudo é trabalho, a gente sabe. Né? Ali tinha oração, tinha trabalho mediúnico, mas era sobretudo uma casa de estudos. E detalhe, irmãos, Allan Kardec foi apelidado pela espiritualidade superior de bom senso encarnado. Sabe por quê? Porque, de fato, ele era um homem muito sábio. E outro detalhe. Além da sabedoria, e eu vou dar um exemplo prático disso. Você lembra que eu falei para vocês aqui que ele recebeu vários tipos de comunicações?
E na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em um ano, teve mais de 1000 comunicações também mediúnicas, através dos médiuns, né? Psicografia, psicofonia. E detalhe, viu? Dessas mais de 1000 comunicações, Kardec avaliou que 100 eram dignas de serem publicadas. As demais, ou não tinham valor prático para conhecimento da humanidade, e outras não tinham valor nenhum. E detalhe, ele tinha mais preocupação ainda quando o que vinha da espiritualidade assumia um caráter científico. Quando vinha de teor moral, era mais fácil você perceber o certo do errado. Mas quando tinha teor científico, dava mais trabalho para você ter convicção do que é certo e o que é errado. Ele tinha um cuidado maior com o que vinha de conhecimento científico. Vejam como ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, prudente e criteriosa. Ia dormir de madrugada, analisando cada comunicação. Às vezes nem dormia, até ele poder publicar não só o Livro dos Espíritos, mas as demais obras da codificação, certo? E desencarnou trabalhando. No momento que Allan Kardec desencarnou, a causa do desencarno dele foi um aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral. Quando ele desencarnou, né, ele estava trabalhando, ele estava escrevendo, né, um livro que hoje é conhecido como Obras Póstumas. Desencarnou trabalhando. Olha que coisa linda. Pela humanidade. Né? Que coisa, né? Qual é a missão do Espiritismo hoje? Primeiro vamos começar falando da missão do Espiritismo naquele momento. Naquele momento em que o Livro dos Espíritos foi publicado, o Espiritismo foi fundado, a missão do Espiritismo era o quê? Naquele momento, provar a imortalidade da alma, que outros filósofos já falavam, Sócrates já falava na Grécia Antiga. Provar que existe algo além disso aqui, ó, da matéria. Que existe uma outra dimensão, que é a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Sabe quando Platão falava de mundo das ideias? Ele estava falando da verdadeira vida, que era a vida no mundo espiritual. Que ilusório é isso aqui. Essa fase que a gente está vivendo no mundo material, isso aqui é transitório e ilusório. A verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, o Espiritismo, quando surgiu no século XIX, ali ele veio com a missão de provar que existe algo além da matéria. E isso é outra razão por que ele surgiu no século XIX. Por que ele surgiu no século XIX? Porque justamente o conhecimento científico da época estava tratando as coisas apenas do ponto de vista da matéria. E meio que ignorando o conhecimento de ordem espiritual. Né? Então, irmãos, o Espiritismo vem no momento certo, século XIX. Antes não dava. Vocês imaginem Jesus falando de Espiritismo há 2000 anos atrás. Ele ia ser crucificado antes dos 33 anos. Era revolucionário demais, a humanidade não ia alcançar. Ia ser escandaloso para a época. Ou antes do século XIX, também não iam entender. Ou durante a Idade Média, a gente ia ter um número triplicado de gente que morreu na Inquisição, se o Espiritismo surgisse na Idade Média. E a doutrina não ia surgir. Então tinha que ser na França no século XIX. Depois que o Espiritismo surgiu, a partir do século XX, e esse século a gente está vendo 21, qual é a missão do Espiritismo hoje? É diferente. Não é mais provar a imortalidade da alma, a reencarnação e a existência do mundo espiritual. Isso está mais do que provado. Qual é a missão hoje? É a evolução da humanidade. A missão do Espiritismo hoje é estimular a reforma íntima e a evolução do espírito. Essa necessidade que a gente tem de se melhorar como seres humanos, como pessoas. A tão falada reforma íntima é isso, é a gente se melhorar como pessoas, como gente. Nós nos tornarmos pessoas de bem, melhores. Essa é a missão do Espiritismo hoje. Quando houve a virada do século XX para XXI,
2000 para 2001. Dr. Bezerra de Menezes, que é mentor da campanha do Quírio, do Movimento Espírita, e um dos mentores do Brasil. Dr. Bezerra de Menezes, ele se comunicou e disse o seguinte: o desenvolvimento científico foi alavancado bastante e vai continuar, porque a lei é de progresso. Mas o que a gente tem que alavancar agora é o desenvolvimento que é mais lento, que é o moral. A gente tem que se aperfeiçoar no aspecto moral agora. A gente tem que alavancar o amor, a solidariedade, o altruísmo, a misericórdia, o perdão, a indulgência, a caridade. A gente tem que alavancar esse desenvolvimento moral, que historicamente se desenvolve mais lento do que o desenvolvimento científico. Então, essa é a missão do Espiritismo hoje. É iluminar as nossas consciências para que nós iluminemos a nós mesmos e nos tornemos pessoas melhores. Eu acredito que quando a gente abraça o Espiritismo, quando a gente resolve toda semana estar aqui, porque a gente está se propondo o quê? Sermos pessoas melhores. Reforma íntima é isso, irmãos. Autoconhecimento, autoeducação e evolução. Essa é a missão do Espiritismo hoje. E o Espiritismo, como a gente colocou, através da frase Kardec, é filosofia, ciência e religião. Allan Kardec conceitou o Espiritismo assim: é uma doutrina filosófica de essência científica e consequência moral ou religiosa. Por que o Espiritismo é uma filosofia? Porque propõe uma nova filosofia de vida, propõe a gente se melhorar através do autoconhecimento, do questionamento, da meditação, da reflexão, e trabalha questões éticas, né, filosóficas. Porque as respostas vêm de questionamentos, de perguntas. Propõe uma nova filosofia de vida, uma filosofia. Por que é uma doutrina científica? Porque trabalha aspectos científicos. Fé raciocinada. Nosso pensamento produz magnetismo. Aquilo que a gente pensa, fala, sente e faz, produz energia, e a gente atrai energia na mesma vibração. Isso é física. Ciência. Passe, emissão de energia. É como uma transfusão, só que em vez de transferir sangue, energia, fluidos. Isso é ciência. Isso é ciência. O Espiritismo, no seu aspecto científico, explica até a origem do universo, dos planetas, da vida, todo tipo de vida. Está lá na doutrina espírita. Aspecto científico. Você entende até a origem das rochas, do planeta, da hidrografia, da atmosfera. O aspecto científico da doutrina espírita estuda e analisa tudo isso. E é uma religião. Por quê? Religião vem do latim religare, religar-se com Deus. Quando a gente faz uma oração, uma prece, quando a gente pratica a caridade, a gente está se aproximando de Deus, se religando a Deus. O que é o Evangelho? É o aspecto religioso atrelado ao filosófico da doutrina espírita. Então, o Espiritismo é ciência, a filosofia é ciência e religião. Há uma polêmica, algumas pessoas dentro do Espiritismo debatem. É religião, não é religião? Eu sou da ala que tem convicção que é religião também. Porque toda doutrina que aproxima a gente do Criador, através de uma mensagem idônea, né, sábia, é religião. Toda filosofia que propõe melhorar o ser humano é religião, porque isso é religação com Deus. A nossa bandeira é a caridade. A menor distância entre nós e Deus é o próximo. Isso é religião. E por que é religião também? Porque reconhecemos Jesus como, além de governador espiritual do planeta, ele foi criador do planeta e é modelo e guia para a humanidade. Religião. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Meus irmãos, a gente fica por aqui. Quero agradecer a atenção de vocês, a paciência em escutar a gente falando esse tempo todinho aqui, né? A gente agradece também pelos pensamentos que foram depositados aqui e que sustentaram, né, o nosso trabalho ao longo desse tempo. Recomendamos para o estudo desse tema essa obra fantástica aqui, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, escrita por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Foram dirigentes da Federação Espírita Brasileira, grandes líderes do movimento espírita brasileiro, certo? E obras póstumas também, né? Existem outras biografias,
de Allan Kardec, mas eu particularmente acho essa obra e obras póstumas, assim, fontes muito enriquecedoras para a gente conhecer, né, Allan Kardec. Allan Kardec merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor e admiração. Não é endeusamento, não, tá? Mas é amor, carinho e admiração. Ele serve de exemplo para a gente como qualquer grande ser humano merece. Como qualquer pessoa, seja ela famosa ou não, qualquer pessoa de grande caráter serve de inspiração para todos nós. Kardec não deve servir de inspiração apenas como um grande espírita, mas acima de tudo como um grande cristão, como um grande ser humano de ética, né? E para mim a maior lição dele, além da ética, da moral, o amor que ele tinha pelo conhecimento, pela cultura, né? Então, boa noite e muita paz. Obrigado, Paulo, por essa pequena viagem que nos dá uma visão panorâmica de como surgiu a doutrina consoladora, o perfil de Allan Kardec, o codificador, de forma que isso tudo enriquece nossos conhecimentos e consolida a nossa condição de espírita, que a verdade nos chega à tona e nos traz a convicção, a consciência lúcida de que o espírito é imortal. E essa doutrina continuará sempre nos banhando de conhecimentos e solidificando a nossa convicção do que é a vida, a essência da vida. Então, meus irmãos, para encerrar os trabalhos, pediria ao nosso irmão Paulo para que fizesse a prece final. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento, se desligar do mundo material nesse momento. Vamos imaginar Deus como uma luz forte, bela, que atravessa todo o universo infinito. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido por todos nós, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de poder estudar essa doutrina tão confortadora, tão esclarecedora e conhecer a sua origem, sua história, seu desenvolvimento, como uma doutrina que veio para iluminar consciências e ajudar a salvar vidas. Não é salvar de locais definitivos, dogmáticos como inferno, purgatório, mas salvar da falta de evolução, salvar da infelicidade, salvar do desespero, salvar dos pensamentos e dos comportamentos negativos e nos orientar a trilhar dias melhores, com luz, com paz, com sabedoria, né? Agradecemos pela intuição, pela assistência, pela inspiração dada pela equipe espiritual, né? Pela atmosfera, pela psicosfera de paz, harmonia, união, entendimento e alegria com que decorreu a nossa reunião, né? E aqui mentalizando também nossos irmãos mais sofridos, né? Nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas dimensões espirituais em dificuldade. Nossos irmãos passam fome, sede. Que esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um, que mãos amigas, caridosas, amorosas e solícitas aliviem o sofrimento desses irmãos, né? Que ilumine a cabeça dos dirigentes do mundo e as guerras no mundo cessem, em definitivo, para que a paz, a harmonia, o amor imperem, para que o nosso planeta possa dar saltos evolutivos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e humildemente, alegremente, pedimos a permissão para iniciar, para finalizar, melhor dizendo, a primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar por finalizada a primeira parte do nosso trabalho de hoje, em paz. Boa noite, muita paz para todos. E assim, meus irmãos, concluindo a primeira parte dos trabalhos, permaneçam harmonizados, em silêncio, com a mente elevada para serem beneficiados com o passe. Muita paz.